Olá, eu sou a professora Ada. Nós sabemos que o principal objeto de trabalho do operador de direito é a linguagem. E dentre as habilidades que esse profissional tem de desenvolver está a da persuasão, que é convencer o outro daquilo que ele interessa, daquilo que lhe interessa. A habilidade de persuasão, ela pode ser desenvolvida por meio da argumentação ou da retórica. São dois caminhos que têm o mesmo objetivo, porém estratégias diferentes. Para identificar melhor, vamos primeiro diferenciar a argumentação de retórica, ok? A argumentação é a estratégia ou a habilidade de provar um raciocínio por meio de comprovações. Então, ou de demonstrações. É uma estratégia comprometida com a verdade, portanto. Já a retórica é a arte ou ciência de falar bem. E para falar bem, também com o interesse de persuadir, de convencer o outro, o sujeito ele pode utilizar da argumentação, daquilo que é demonstrativo e comprobatório, mas também ele pode se utilizar de outros artifícios que não sejam comprobatórios e nem sempre estejam comprometidos com a verdade. Para isso, ele busca a afinidade, ele faz com que o auditório se associe, crie identidade com os valores e os princípios com os quais ele esteja trabalhando. Ok? Para argumentar, portanto, você, operador do direito, poderá utilizar do caminho da demonstração com os raciocínios lógicos, indutivo ou dedutivo, partindo de uma premissa maior para analisar uma parte, que seria a dedução, ou partindo de análises particulares para chegar a uma conclusão geral, que é a indução. Ou também, você pode trabalhar com os argumentos comprobatórios, que nós dividimos em 5. Quais são os argumentos comprobatórios? São os fatos, os exemplos, as ilustrações, os dados e os argumentos de autoridade. Então, fato é aquela informação de conhecimento amplo. O exemplo é um fato específico, um acontecimento específico. Uma ilustração é uma pequena narrativa que se faz para comprovar uma informação, uma tese. O dado é uma informação estatística, que normalmente ele pode ser irrefutável, desde que você retire de uma fonte confiável e de que ele esteja dentro de um prazo adequado. Por fim, como argumento comprobatório, nós temos a autoridade, argumento de autoridade, que nós podemos trabalhar, por exemplo, por meio de citações, de leis, ou mesmo do testemunho de alguém que presenciou. Então, a autoridade pode ser alguém que estude, que conheça, ou alguém que vivencie o fato pelo qual será dito. Muito bem. Partamos agora para a retórica, a arte do bem dizer, a arte do bem falar. A retórica, pessoal, pode se utilizar, como eu já disse, tanto desses outros argumentos que eu comentei até o momento, dessas estratégias argumentativas, quanto de outros que não estejam tão comprometidos com a verdade e que muitas vezes se assemelham a raciocínios lógicos, como, por exemplo, quando nós trabalhamos com os argumentos de justiça, a regra de justiça. O que é uma regra de justiça? É aquela em que o locutor procura provar que uma mesma regra deve ser aplicada aos mesmos elementos que partilhem de um mesmo contexto. Nós temos também o argumento que se chama argumento de compatibilidade ou incompatibilidade, em que você vai analisar um caso em relação a um outro caso ou a uma regra e verificar se há ou não compatibilidade. Existem outros tipos de argumentos que servem à retórica, como, por exemplo, um argumento que nós chamamos de identidade,
ou é a forma de se apresentar. Muitas vezes, quando uma pessoa se apresenta, ela diz quem ela é, o que ela faz, tipos de características, não é isso? Essa é uma forma de dizer quem sou eu, né? E que autoridade sou eu para você. Muito bem, existem muitas outras regras ou artifícios argumentativos que servem à retórica e que não estão, desta forma, comprometidos com a verdade, como eu já disse, mas que servem para a persuasão, o convencimento do interlocutor. Além dessas que eu mencionei, como também o enquadramento manipulador, que é um modo de você associar um sujeito à classe a que ele pertence. Muitas vezes isso acontece de má fé, né? A gente vê muitas vezes isso em manchetes de telejornais, por exemplo, um padre que faz alguma coisa, em vez de falar o nome da pessoa, fala a classe a que ele pertence, né? É o político que fez determinada coisa que é desonesta, então não se mostra normalmente o nome do político. Ou se fala que é político, ou se diz o nome do partido. Isso se chama enquadramento manipulador. Há também os sofismas ou as falácias. Um argumento falacioso é um argumento falso. Ele pode ser falso do ponto de vista da formalidade, né? Quando eu organizo, estruturo o argumento de maneira errada, né? Eu posso, por exemplo, tentar estruturar um raciocínio lógico indutivo e não conseguir estruturar as premissas. Ou também eu posso estruturar de maneira errada porque eu parti de uma premissa falsa, né? Quando nós organizamos um raciocínio de maneira errada ou porque por falta de coerência ou por falta de conexão entre as premissas, nós dizemos que estamos trabalhando com falácias formais. Por outro lado, existem formas de estruturar falácias ou de utilizar de falácias que trabalham mais com o jogo de linguagem, o jogo de palavras, né? Nem sempre ela vai passar pela formalidade. Por exemplo, quando o sujeito faz uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É aquela em que nós fazemos não para receber uma resposta de lá, mas buscando a adesão dos espíritos, buscando fazer com que a pessoa reflita e conduzir esse raciocínio dela juntamente com o nosso. A pergunta retórica é uma excelente estratégia de persuasão. Nós temos também a pergunta complexa, que é aquela em que é feita quando você quer confundir o interlocutor ou o locutor quer se mostrar superior do ponto de vista intelectual. Existe a generalização, que é quando você quer dizer que nada funciona ou ninguém concorda ou que todo mundo está dizendo. A generalização é uma falácia muito perigosa, porque por meio dela, se houver um caso que seja um exemplo contrário àquele que você está dizendo, o seu argumento já está destituído, né? Já perde o lugar de fundamentos. Como eu disse anteriormente, são inúmeros os tipos de argumentos que podem servir ao trabalho do operador do direito e não apenas ao trabalho dele, mas de qualquer profissional. É um assunto que merece a sua atenção e eu convido para que você mergulhe no universo da argumentação jurídica e faça dessa ferramenta um instrumento de trabalho. Muito sucesso! Muito obrigada!